Dilma, logo após assumir o mandato, cortou 50 bilhões no orçamento, doutor Leonel, inviabilizando projetos relevantes a curto e médio prazos. Que avaliação o senhor faz dessa decisão? Pois é, você vê que durante a campanha política se dizia que o Brasil estava a mil maravilhas, né? O Lula apresentou um Brasil que não era realidade para a população. E hoje, um mês depois dela assumir, já há um corte drástico, já há medidas realmente de contenções, né? Corte no investimento que vão, 50 bilhões vai ter um reflexo muito grande para o país. Além disso, outras medidas, né, como um salário mínimo que poderia ter um aumento maior e não teve, como, por exemplo, corte de contratações, suspensão de concursos públicos, né, e tudo isso são reflexos que nós vamos ter na economia do país, vamos ter na vida de todos os brasileiros. E acredito que as medidas não vão ficar somente nessas aí, essas são medidas iniciais. Nós temos aí, vemos os conflitos políticos existindo aí, de todas as maneiras, entre os partidos, entre a sua base aliada, etc. E isso vai criar muitas dificuldades para ela governar. Agora, interessante, já que você fez essa pergunta, eu outro dia li uma reportagem, principalmente acho que em São Paulo e em outros lugares do Brasil, que os eleitores, muitos eleitores que não votaram em Dilma, né, estão dizendo que votariam, e muitos que votaram não votariam mais, né, porque justamente a insatisfação que ela está gerando está sendo principalmente, né, marcantemente entre os seus eleitores, entre aqueles que votaram nela. Olha, doutor Leonel, o projeto de reforma política vem se arrastando há muito tempo no Congresso. Qual a importância de que isso venha realmente acontecer? Pois é, Mascarenhas, eu acho que a discussão política não tem que ficar restrita só à cidade, só ao Estado, mas principalmente ao país, porque tudo que acontece no país reflete em nossa vida. A reforma política é uma coisa essencial. Nós vimos uma eleição agora baseada só em dinheiro. Então, está acabando a representatividade, está acabando o relacionamento do político, do candidato com o eleitor. Tudo é comprado. Então, o deputado, ele vai administrar o mandato dele como uma empresa, ou seja, ele vai juntar dinheiro para a próxima eleição ele se eleger. Então, é preciso que haja uma reforma política muito grande, né, e que seja profunda. Acho muito difícil que passe uma reforma política profunda com esse tipo de congresso que a gente tenha hoje, com esse perfil de deputados e senadores. Mas existe uma coisa que pode ser aprovada, né, que não seria o ideal seria o voto distrital, o ideal seria se acabar com as coligações, mas nada disso vai passar, pelo que a gente sente. Mas pode passar um projeto que foi lançado agora, que eu acho muito importante, é o chamado Distritão. Consiste em quê? Em que transformar a eleição parlamentar, ou seja, a eleição de deputados e de vereadores, em eleição majoritária. Acabar o coeficiente eleitoral bom, se tem 17 vagas na Câmara, entre os 17 mais votados, não importa de que partido, nem o coeficiente que o partido fez. Aí seria uma eleição majoritária. Isso seria um passo para uma reforma política depois. Porque nos países desenvolvidos, onde existe uma democracia forte, a eleição parlamentar sempre é proporcional para que se fortaleça os partidos. Eu acho que esse aí pode passar, e se passar, eu que sempre fui contra esse tipo de reforma, hoje eu já sinto que sou a favor, porque é a única que pode ser aprovada no Congresso. Agora, doutor Leonel, o eleitorado jovem de Santo Antônio Jesus considera-o como um dos grandes nomes como candidato a prefeito de 2012. O que o senhor teria a dizer a essa fatia considerável da população? Eu quero dizer à juventude, né, que hoje o que a gente sente é que a juventude é ávida por uma mudança realmente. Eu quero dizer que a mudança, qualquer transformação social, sempre ocorre de baixo para cima. Que a gente precisa mudar um pouco esse país, porque se a gente teve a abolição da escravatura, foi de cima para baixo, se teve independência do Brasil, foi de cima para baixo, proclamação da República também, então tudo veio. É preciso que haja uma transformação, e aí gerou uma expectativa muito grande de que isso fosse acontecer nesse país, quando foi no impeachment de Collor, que a juventude principalmente foi para a rua com cara pintadas, etc.
e logo em seguida parece que a juventude perde as esperanças. Nós não podemos perder essa esperança. Nós temos que acender cada vez mais essa esperança para que a gente construa um Brasil que tenha mais dignidade, mais respeito ao cidadão, né, que ofereça uma assistência de saúde mais adequada, uma educação de qualidade realmente para a população, que a gente venha ter a segurança, que acho que a população mais clama hoje é a falta de segurança, o índice de violência crescendo, mas para isso é preciso que a gente vote, que a gente eleja políticos sérios, políticos que tenham realmente compromisso com essas propostas, porque as propostas estão sendo apresentadas na época da eleição e depois. O político está seguindo aquilo que ele prometeu, precisamos analisar isso. Normalmente, os políticos se corrompem. Por conta de quê? Por conta de que os votos estão sendo comprados, e comprados na mão de intermediários, de cabos eleitorais, de lideranças, de vereadores e etc. É preciso acabar com esse mercantilismo na política. O espaço fica aberto, doutor Leonel, as suas considerações finais. Eu quero dizer, Mascarenhas, que eu continuo sendo esse entusiasta de uma transformação profunda nesse país. Eu sei que isso não pode ser de uma hora para outra. A história não se processa por saltos, né? Ela não se transforma de uma hora para outra. Ela se processa de uma maneira progressiva e lenta. É por isso que a gente tem que sempre acreditar, porque depois da gente vem outras pessoas que vão continuar esse trabalho. Eu quero dizer realmente ao povo de Santo Antônio de Jesus que aqui tem uma pessoa que está pronto a servir a uma causa e não se servir de uma causa. Eu pretendo realmente ver essa cidade cada vez mais forte, cada vez crescendo mais e se desenvolvendo mais, só que eu quero que esse desenvolvimento, esse crescimento seja distribuído a todos.